Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais essa edição do podcast. Meu nome é Rafael e hoje nós vamos falar de uma maneira diferente sobre GreenLake, principalmente relacionado mais à parte financeira, não somente sobre a parte de TI, e sim os benefícios que traz quando você opta por contratar o serviço diretamente da HP ou GreenLake. E a gente trouxe nesse episódio a Jane, já conhecida aqui, né, conhecida por mim, conhecida por vocês também, já participou de alguns aqui, né, Jane? Alguns, né, Rafa? Exato. Poucos. A Jane, que é diretora executiva da MPE, e também o Alexandre Seco, mais conhecido como Deep, é isso? Trabalha na parte de precificação e HP Consult Financial, é isso? Um consultor de oportunidade, né? Opportunity Consulting. Opportunity Consulting. Sales Opportunity Consulting. Perfeito, seja muito bem-vindo. Alexandre, então assim, ó, eu já vou fazer uma pergunta direta para você, né? Quando as empresas optam, muitas empresas veem, ou melhor, muitas empresas viam TI como um custo, né? E a gente viu que isso mudou muito, né? A gente viu que as empresas, elas precisam de TI, e hoje TI, para muitas delas, é um diferencial competitivo. O jeito que ela trabalha, o jeito que ela se organiza, os seus processos, muitas delas utilizam TI como o core, como o operacional da coisa. E a gente sabe também de que é uma preocupação constante os custos dentro das empresas, principalmente pelo setor financeiro das empresas, os custos de TI relacionados a toda a parte de licenciamento, infraestrutura, hardware. E o HP GreenLake, ele é uma inovação, principalmente falando de Brasil, né? Eu não sei como que era isso fora do Brasil, mas falando de Brasil, ele vem sendo conhecido, obviamente, pelas oportunidades que ele dá, pelos os benefícios que ele entrega na organização, mas eu gostaria de saber de você, né, na sua visão, quais são os principais benefícios que uma empresa tem quando, ao invés de ela comprar o seu equipamento, ela opte por contratar os serviços do GreenLake. Legal. Primeiro assim, dentro do mercado mundial, vamos falar assim, o GreenLake ele já é até um produto bem antigo, né? Bem antigo? A gente vai voltar aí para 2017 na Europa, né? Então o GreenLake ele teve sua origem na Europa e não nos Estados Unidos, né? Tanto é que o meu primeiro contato com o GreenLake foi em 2018, lá na Europa ainda. E eu julgo que o mercado brasileiro, eu acho que ele ainda está amadurecendo isso. Não só o GreenLake, mas o as a Services, né? É muito comum nas minhas reuniões que eu faço com alguns clientes, a comparação, né, do GreenLake com a compra tradicional do hardware, aquele CAPEX antigo, que é o que eles estão acostumados aqui no nosso mercado, né? Mas isso tem mudado, acho que a HP tem que fazer esse trabalho mesmo, né, de educação para mostrar o que é o GreenLake, porque também tem a cloud que vem surgindo aí muito forte. Mas basicamente, né, quando a gente olha assim, a diferença e até quando vai comparar uma coisa com a outra, né, o GreenLake com o hardware tradicional, a primeira coisa que tem que entender é que o GreenLake ele tem uma camada adicional de serviço, né? Quando você vai comprar um hardware com suporte reativo apenas, eu não consigo comparar isso com o GreenLake, né? Porque não é uma comparação justa. O GreenLake ele tem serviços adicionais ali, ele tem como se fosse um premium ali dentro que faz parte do produto GreenLake. Então essa é a primeira coisa quando eu vou comparar as coisas, né? Que é muito comum hoje eu pegar o valor presente dessas duas coisas, então trazer o GreenLake ao longo do tempo a valor presente e comparar com o valor do hardware ali, e muitas vezes as pessoas falam, mas o GreenLake ele tá mais caro, ele é isso, aquilo. Não, o GreenLake ele tem uma camada adicional de serviço, então vamos comparar a mesma coisa, vamos pegar essa camada adicional de serviço e incluir no hardware ali, e aí sim fazer a comparação correta a valor presente, né? Então acho que essa é a primeira coisa, né? O GreenLake ele se diferencia do CAPEX tradicional, compra tradicional do hardware, por conta de um serviço adicional que ele tem, né? Que é o que a gente chama de proativo, tá? E a forma como ele é vendido, né? Então o que é o as a Services? O cliente geralmente ele costuma comprar de uma capacidade para 3 a 5 anos, quando ele faz uma compra tradicional de hardware. Já no GreenLake ele não precisa ter essa preocupação, né? Porque o GreenLake é como se fosse um on-demand ali, conforme ele vai estimar a capacidade que ele usa naquele momento, põe um buffer pequeno ali e é aquilo que ele está comprando, na verdade. Então ele está comprando uma solução, vamos dizer assim, mais barata, né, mensalizada, e dentro do próprio contrato do GreenLake ele já pode crescer conforme ele quiser e conforme a necessidade dele. Então ele não tem necessidade nenhuma de fazer uma compra à vista grande.
Certo. Né? Então ele vai comprando conforme ele for crescendo. E o melhor de tudo, né, com um preço já fixo ao longo desse tempo de contrato, seja 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então ele já tem toda uma, em termos de custo, falando em termos de custo e pensando no CFO de uma empresa, Claro. toda a previsibilidade de custo está ali. Ele não tem que se preocupar com aumento, porque o contrato de GreenLake ele não tem reajuste de preço, ele é fixo. Ele não tem reajuste de preço. Não tem, e mais O ainda... contratado ele não tem. E mais ainda, conforme ele for crescendo, o preço de GreenLake é por banda. Então, quanto mais ele cresce, o preço diminui, unitário. Então, ele tem uma previsibilidade de um custo ali inicial que ao longo do contrato pode inclusive cair, né? O mensal dele, o preço mensal dele. Legal que o Deep está colocando, existe, inevitavelmente, o mercado acaba fazendo essa comparação CAPEX versus GreenLake. É inevitável. Normal. Porque acho que faz parte dentro da empresa, porque é uma escolha, né? Exatamente, é uma direcionamento, né? Direcionamento dele. Mas o que o cliente começa a enxergar, e muitos deles já estão enxergando, exatamente esse diferencial. Porque eu não estou vendendo um CAPEX, eu não estou vendendo o hardware ali, eu estou vendendo muito mais que isso. E todas as pontuações que o Deep fez, eu ainda acrescentaria, por exemplo, ajuda uma empresa no budget, ela já sabe quanto ela vai gastar. Ajuda a área de compras dessa empresa, porque se ela quiser a qualquer momento aumentar esse buffer, aumentar essa solução, ele já sabe quanto ele vai pagar. Então a gente tem clientes aditivo, hoje... né? É um simples aditivo ao contrato. A gente tem clientes hoje que já passou do 4º para o 5º ano, que está só aditivando. E aditiva ainda não só aquilo que saiu o primeiro deal, né? O primeiro negócio. Ele consegue agregar outros negócios num guarda-chuva que é esse contrato de GreenLake. E ele entrega a parte que é necessária, né? O CAPEX, você compra upfront 3 ou 5 anos. Você vai comprar 200 tera hoje, mas você acha que vai usar 700 daqui 4, 3, 5, sei lá quantos anos. Então você já paga tudo isso upfront. Você paga isso. E aí você começa a fazer a conta e você vê o quanto vale. Porque ali está embutido contrato de manutenção, está embutido a parte de monitoramento, a parte de atualizações, tem uma série de coisas que estão embutidas que você está pagando upfront. No GreenLake não. Você paga quando você precisar. Então essa é um diferencial que muitas empresas hoje, a gente comentou, né, num dos episódios, que alguns desafios hoje dos CIOs, dos CFOs, exatamente isso, essa instabilidade financeira que a gente vive. Claro. Né? A gente está num momento que não sabe muito bem para que lado esse barco vai caminhar. Então, no GreenLake, você já sabe? E te evita até, por exemplo, nós passamos aí, agora estamos em uma situação melhor de shortage de equipamentos. Até isso a gente teve essa melhoria, porque você já tem o seu buffer, você já está lá com o seu equipamento. Então, numa empresa que tem um boom em qualquer momento, ela já pode fazer uso disso. Então, realmente um produto diferenciado. Existe, logicamente, já a concorrência vindo, mas nenhum deles tem o nosso formato, nenhum deles entrega o que nós entregamos. Então, é extremamente importante o cliente final sentir isso e saber todos os ganhos que estão embutidos nesse contrato. Claro, perfeito. E eu te pergunto, quando você fala de serviços proativos, são esses mesmos serviços gerenciados que já estão embutidos dentro do serviço do GreenLake? Isso mesmo. Essa mesma expertise da HP, ele pode ser adicionado dentro do produto de GreenLake, as a service, que eu vou continuar entregando a infraestrutura dentro do cliente, on-premises, na verdade, só que agora ele não vai precisar mais comprometer o seu caixa, ele não vai precisar comprometer a sua capacidade de tomar dinheiro de banco, porque ele não vai precisar fazer um financiamento, então ele vai poder ter esse dinheiro para ser usado para outras operações, e ele vai ter uma previsibilidade do que ele vai utilizar. Eu vejo que assim, quando você falou comprar um storage de 200 teras, por exemplo, e você usa 100, certo? Você tá no dia 2, você já perdeu um dia de garantia dos 200 teras. Exatamente. Né? Você não perdeu somente da garantia que do equipamento que você utilizou. Afinal de contas, toda a caixa ela vai se perdendo, a garantia vai expirando. Né? E isso torna relativamente um problema lá dentro da casa do cliente quando ele tem que fazer essa migração, mesmo que seja para uma infraestrutura nova. Sim. Né? Com os serviços gerenciados do GreenLake, acredito, com os management services da HP inseridos dentro do GreenLake, eu acredito que a tomada de decisão por HPE conhecer muito mais a infraestrutura do cliente, por ter o sistema de monitoramento, toda a expertise sendo
inserida ali dentro, eu acredito que a tomada de decisão seja muito mais assertiva com base no negócio que o cliente tem. Eu já estou lá dentro, né? Exato. Eu estou entregando solução, eu estou entregando SLA, eu não estou entregando hardware, né? Eu estou entregando aquilo que você precisa com a parte de observability, a parte de monitoramento, então a gente consegue estar entregando isso num único contrato. Então, esse é um diferencial que poucos têm. Então a gente consegue, e de novo, é SLA, eu não estou entregando um hardware, eu não estou entregando 200 teras, eu estou entregando a necessidade do cliente para aquele momento. Se ele vai não utilizar daqui para frente, aí é outro problema, é outra situação. Como o Deep muito bem colocou, quanto mais eu uso, menos eu pago. E você colocou um outro ponto que eu acho bastante interessante também na parte do GreenLake, que é atualização tecnológica. Porque existe, a gente vive num mundo de tecnologia que muda rapidamente. No GreenLake também você não sente isso. A qualquer momento, se por acaso eu não estiver mais atendendo o teu SLA, eu preciso fazer algum upgrade de solução para ter o SLA, eu faço todo o trâmite para você. Eu entrego o que vai atender o SLA, certo. Eu faço o movimento para a nova tecnologia e entrego a casa funcionando novamente. Então isso é um outro diferencial. Eu não preciso jogar fora aquilo que eu já comprei. Então muito, muito saudável para que as empresas optem por essa solução. Eu acrescento 2 pontos aí também que são vantajosos, tá? Principalmente quando o cliente precisa fazer uma migração ou uma implementação de alguma coisa. Quando ele compra o hardware, ele tem que pagar também upfront essa implementação, essa migração. Com certeza. No GreenLake já vai estar ao longo dos anos. Diluído. Então você vai estar também mensalizando a sua implementação, a sua migração. Vai estar lá pago ao longo do contrato de GreenLake. Também a vantagem em preservação de caixa. E outro ponto aí, acho que um pouco mais do ponto de vista técnico, para aqueles clientes que têm picos ao longo do ano de utilização de capacidade, você consegue modular o GreenLake para entregar com uma capacidade comprometida mínima, mas você entrega uma máquina para 100% do que ele pode alcançar ao longo de um mês. Só que ele só vai pagar por 80%. Alguma coisa que seja e aí, sazonal. naquele mês específico, ele vai lá e paga os 20% a mais só naquele mês. Então, olha quanto dinheiro ele está economizando também nessa ponta. Então, a gente fala que GreenLake é pagar pelo que se utiliza com base nisso, não é verdade? Exato. Ele vai receber, então, um pool de recursos lá. Quando a gente fala que a gente não está vendendo 200 GB, a gente está vendendo uma solução, obviamente, que existe uma capacidade física, porque você está entregando o equipamento lá, que aquele equipamento ele vai ter um máximo, mas está superdimensionado a utilização e a necessidade que ele tem hoje. Ele não vai pagar essa superdimensão, ele vai pagar a utilização dele sendo bilhetada isso diariamente, a cada minuto, obviamente, mas fecha um valor e é cobrado. Como que funciona? Fecha um mês? Existe sempre uma capacidade mínima comprometida. Perfeito. Tá? E aí dentro dessa capacidade mínima comprometida, existem algumas configurações que você consegue trabalhar. Então, se eu não preciso de capacidade nenhuma adicional, eu mantenho 100% dessa comprometida e tem um bufferzinho de 10% ali, que é comum, tá? Ah, mas eu tenho esses picos ao longo do meu ano, seja por datas especiais, de repente algum cliente que tem isso, né, de movimentação, Friday. Uma Black Friday, etc. Aí eu falo assim, tudo bem, então eu te entrego 200 teras, você me paga como capacidade mínima 160 teras, quando você usar os 40 teras que vai ser no mês X, você me paga esses 40 teras naquele mês específico. Então ele está sempre usando 160 teras e recebendo 200 teras lá de infraestrutura. Entendeu? Basicamente é isso. Entendo. Eu vejo os serviços gerenciados da HP, eles são agnósticos à solução, software ou qualquer tipo de equipamento que ele tenha lá dentro. Eu vejo que a HP é muito bem posicionada no mercado e ela possui parcerias muito estratégicas com vários outros fabricantes. Conta para mim um pouco quais são outros produtos que são muitas vezes interessantes para as empresas que podem ser contratados diretamente dentro do GreenLake, como licenciamentos, como parceiros de nuvem. Como que funciona essa parte? Existe esse benefício também? Existe. Hoje, na verdade, a gama do GreenLake vai desde do storage, do servidor, licenças de software, né? Então, Block Storage, tem a própria SAP. Exato, Microsoft Azure. Então, assim, a gama é quase em todos os produtos que a HP oferece hoje, você pode colocar dentro do GreenLake. Um Aruba, então pode ser tudo feito dentro do GreenLake. Você tem os pacotes, vou chamar dessa forma, os pacotes que são já pré-aprovados, pré-prontos, como também você pode fazer um de customização.
Entendo. Então, o ponto focal e a centralização de qualquer tipo de problema que essa infraestrutura vai ter continua sendo a HPE. Né? Eu posso continuar, porque muitas vezes eu vou implementar um software de virtualização. Eu vou ter que pagar antes ou eu vou ter que negociar. Eu posso contratar isso por dentro do GreenLake também. Uhum. Eu vou precisar utilizar nuvem, vou utilizar um ambiente dentro da Azure, eu vou utilizar um AWS. Eu posso fazer essa contratação por dentro do GreenLake também. Até o próprio colocation você pode. Então, se você não tem data center próprio e você precisa de um data center, vai estar dentro do GreenLake como um terceiro nosso provendo o espaço. Nós temos parceiros hoje que fazem essa parte junto com o HP GreenLake. Se você não quer que eu coloque só infra dentro da tua casa, ou posso colocar parte na sua casa e parte dessa infra em algum data center, também faz parte do GreenLake. Você pode pagar dentro do GreenLake, você não precisa ter 3 faturas, você vai ter uma única fatura direcionada para a solução de GreenLake. O HP é responsável por todo inclusive pelo funcionamento. Né? Exato. Perfeito. Bom, Jane, normalmente eu gosto de perguntar algumas perguntas relacionadas ao mercado, ao dia a dia do mercado, afinal de contas é onde você atua todos os dias há um bom tempo, né? E quando o GreenLake iniciou, quando você começou a ofertar o GreenLake ao mercado, provavelmente as empresas não conheciam que existia esse modelo de contratação, né? Foi você que chegou para a sua carteira de cliente, para as pessoas que já conhecem você, já confiam no trabalho do teu trabalho, do trabalho da MPE. E quando você chegou para um responsável de TI e você falou para ele que ele podia, ao invés de comprar, que ele podia contratar tudo isso como serviço, qual que é a reação dessa pessoa interna? Obviamente que existem vários níveis de pessoas, em vários níveis de maturidade, mas como que é a reação dela internamente? Eu acredito que o GreenLake foi o primeiro que foi para o mercado, depois apareceram os outros. E na verdade você faz uma pegada diferente, né? Então você, logicamente, se conversa com o CIO, que é teu ponto focal, mas quem é que enxerga muito mais valor nisso é o CFO. Então, a gente faz um trabalho muito fortemente na área financeira da empresa para mostrar para ele, né, que ele está investindo 100% de um dinheiro, vou chamar de um dinheiro sadio, né, que eu estou colocando ali. Por quê? Hoje, para você pedir dinheiro para um CFO, habilitar ou disponibilizar o seu budget, que você faz todo aquele trabalho de começo de ano, isso é bastante complexo, parece simples, mas é muito complexo. Com certeza. Né? E você, nesse meio desse caminho, você errou em algum dado, você falou que era 200, mas precisava de 270, para você reparar esse equívoco, né? É bastante complexo, não é simples. Com né? certeza. Ou pede tudo de uma vez ou não pede. E aí, de novo, é que entra. Então, o nosso discurso, em cima de muitos eventos que fizemos, a parte de marketing em cima disso, foi essencial. Né? Eu acho que eu ouvi falar de GreenLake a primeira vez, eu achava que era um pouquinho antes de 2017. Eu achava que era um pouquinho antes até, mas eu me lembro muito bem o Antônio Neri falando que em 2022 a companhia ia fazer uma transição para toda a parte as a service. A gente até ficou naquele pensamento, né? Como que vai ser isso? Tradicionalmente nós somos uma empresa de hardware, né? Mas não, foi uma transição. Não é fácil, lógico que não, né? Porque você tem um mindset já filtrado para isso. As empresas têm um mindset, sempre foi assim. As empresas sempre compraram hardware por hardware. Então hoje está tendo, talvez, mesmo advindo a força que tem a nuvem hoje, né? As pessoas começam a enxergar o as a service como um ganho. Eu acho que tudo que você tem que levar para a empresa eu estou trazendo um ganho para a tua empresa. Então, os nossos discursos em cima disso, né? Eu posso ainda fazer a venda on-premises, eu não tenho problema nenhum com isso, mas eu estou aqui para oferecer alguma coisa que seja sadio, né? Que você consiga realmente pagar por aquilo que você está utilizando. Não deixar parado se eu vou, se não vou, e normalmente não se utiliza, porque até mesmo por essa dificuldade de quando você faz esse budget, quando você faz essa premissa, a empresa pode, não pode crescer, ou pode crescer demais, pode não crescer. Então, são adivinhações, né? Vamos colocar assim. E dentro do GreenLake, não. É alguma coisa palpável. Que se eu crescer, ótimo. Se eu não crescer, já está estabilizado, já está configurado e está entregue através de um valor fixo pelo tempo que você contratou. Eu acho que quando você chega dentro, né, principalmente essa primeira entrega, essa primeira apresentação que vai na área de TI dos clientes, né, por experiência o que eu tenho visto é muito
não existe um impedimento da área de TI, né? O cara de TI, ele adora aquilo, ele gosta muito daquela solução apresentada, porque realmente, para ele, é muito bom. Com certeza. Aí ele vai esbarrar em assuntos financeiros, porque ele fala assim, não, mas eu sou medido por despesa operacional, eu não posso crescer minha despesa operacional, por isso que eu tenho que comprar máquina. Aí ele fala, não, calma, o GreenLake não necessariamente é uma despesa operacional, aí já entra numa área contábil. Claro. Né? Porque existe uma lei, que é a IFRS 16, que foi divulgada em 2019, no Brasil é CPC 06, se eu não me engano, Comitê Contábil 06, que fala sobre essa parte de arrendamento mercantil. Né? Então, não necessariamente tem que ser um leasing para ser considerado um arrendamento mercantil. Certo. Então, o contrato de GreenLake, ele tem características de um arrendamento mercantil. Por quê? Eu tenho ativo identificado dentro do contrato, quem tem controle sobre aquele ativo é o cliente, né? Eu não posso simplesmente fazer qualquer alteração naquele ativo sem a aprovação do cliente. Então, tudo isso dentro das normas contábeis poderia classificar o GreenLake também como um CAPEX. Né? Então, ele não é uma despesa operacional. Então, também são essas coisas que eu vejo no dia a dia dos nossos vendedores, que eles têm que ali começar dentro da área de TI para jogar para a área financeira, que é o decisor, muitas vezes, né, do negócio. Então, o GreenLake, ele vem meio como, tá, qual que é o seu problema? Né? Então, dentro de finanças eu posso ter a solução. Claro. Como eu te falei, do GreenLake, ele pode ser um CAPEX, lógico, depende, óbvio, da área contábil do cliente, é toda uma análise ali que o cliente tem que fazer. Mas ele pode optar, então. É que não é uma opção, né? A maioria dos clientes, eles têm que olhar ali na área contábil, certo, entender o que é a CPC 06, que é a IFRS 16, falar se aplica ou não se aplica. Né? Olhando hoje friamente, já temos parecer de auditorias externas, né? Isso não é Brasil, é fora, então você tem a Deloitte e outras empresas já apontando isso, né? Falou assim, olha, tudo que tem um ativo identificado em contrato, tudo que tem um prazo de duração longo, né, maior que 3 anos, se você tem o controle ou a posse do bem e tudo mais, isso tem que ser classificado como arrendamento financeiro, mercantil. Né? Então você, no seu balanço, você tem que classificar isso diferente, não é uma despesa operacional. Tá? E aí vamos até comparar um pouco com a nuvem pública. Né? A nuvem pública ela não tem jeito, ela é uma despesa operacional. Porque ela não tem um ativo identificado, né? Você não sabe qual ativo que está sendo usado ali, qual a infraestrutura que te pertence. Não tem nada palpável. Já no GreenLake é muito diferente, né? Então tem todas essas nuances aí do contrato do GreenLake. Você sabe que isso que o Deep colocou é um apelo também que a gente usa muito na área de comercial. Porque muitas empresas precisam que seja CAPEX ou precisam que sejam OPEX. E você consegue fazer, logicamente, alinhado dentro da área contábil de cada empresa, a gente consegue estar É um discurso muito comum, é um discurso muito comum nos clientes. Esse tipo de budget que eles fazem no começo do ano para despesa operacional versus o CAPEX. Separei tanto para CAPEX, tanto para então, a área de TI pode gastar tanto nisso, tanto naquilo. Então tem tudo isso, por isso que eu falo, no fim das contas, o CFO da empresa ele é um fator bem decisivo na compra do GreenLake. Não, eu vejo que muitas vezes o pessoal de TI nem apto a estar toda a solução ele está. Você vai precisar que outros setores interajam junto, né, para poder tomar a decisão mais assertiva, não é mesmo? Justo que você está falando de uma solução de TI que vai te entregar um hardware novo, vai te entregar um hardware com alta capacidade, né? Então você vai ter um time de TI contente, porque ele vai ter um hardware sempre em garantia, né? Com um time de especialista ali ajudando tanto a parte de monitoramento, a parte de proatividade, reatividade também. A parte de relatórios do GreenLake nessa área do proativo é impressionante. Então o gestor da TI ali, sem dúvida, ele vai estar bem satisfeito. Fica encantado sim. Mas muitas vezes você vai precisar com que o próprio CFO, né, normalmente é o CFO, sempre é o CFO que dá a canetada de frente de ser uma aquisição, mas muitas vezes ele que é a principal persona que precisa entender que o jogo mudou. Né, que não necessariamente você precisa mais comprar aquele hardware e depois, o que eu vou fazer com esse hardware usado? Né? Porque eu comprei um equipamento de alguns zeros de investimento que me duraram de 3 a 5 anos, às vezes menos, porque no meio desse caminho a gente vive num momento de muitas aquisições de outras empresas. E muitas vezes uma aquisição de uma outra empresa pode inviabilizar o equipamento que você esteja utilizando. Né? Diferente do GreenLake, que eu vou poder fazer provavelmente uma inserção de um novo contrato, né, de uma nova necessidade de hardware, e vou embutir ele dentro do meu contrato atual.
Não necessariamente eu preciso trocar, ou se eu vier a precisar trocar, não vai ter que a empresa fazer esse investimento. Vai ser feita uma nova renegociação e provavelmente um novo contrato, né? Justamente porque se eu comprei uma empresa, eu vou precisar de uma infraestrutura maior que se eu tivesse comprado aquele equipamento. Esse talvez... é o caso mais que a gente utiliza o GreenLake, exatamente isso. As empresas que estão se consolidando, né? Porque hoje está todo mundo se consolidando de alguma forma. Então, quando você pega uma empresa comprando outra, e acaba pegando os ativos, e cada ativo vem de uma forma diferente, você consegue agregar no GreenLake a parte de SLA do que você precisa, consegue fazer toda essa movimentação, toda essa transformação tecnológica dentro do produto. Certo. E deixa eu te perguntar, Deep, no teu dia a dia, são somente grandes empresas e grandes organizações que fazem a contratação de GreenLake? Eu preciso ser uma mega empresa? Não, isso... Na verdade, né? Isso é hoje, acessível? É totalmente acessível, né? Então, tanto o HP através dos canais, né? Para atender o mercado pequeno, o mercado médio, porque você pode montar qualquer tipo de solução no GreenLake. Né? Então, eu preciso só de 2, 3 servidores pequenos aqui, ou preciso de um storage. 2, 3 servidores, eu montar meu ambiente de virtualização, por exemplo, 2, 3 servidores e uma storage. Eu consigo colocar esse tipo de solução dentro do GreenLake? Consegue, sim, consegue. Ele não tem nenhuma limitação, entendeu? Ele não tem nenhuma limitação. É uma análise de como a empresa da onde ela quer chegar. Acho que esse é o ponto básico para a gente colocar. Pensando numa empresa pequena que tem um crescimento esperado muito grande, o GreenLake é o melhor dos mundos, né? Você não tem nenhum investimento inicial, geralmente as empresas não têm caixa, né? Você não tem nenhum investimento inicial, conforme você for crescendo já está ali no seu contrato. Isso. Você só vai aplicando a previsibilidade de novo, valendo entendeu? a pena. Às vezes vale a pena você ter uma conta que você sabe quanto que você vai pagar, afinal de contas você já tem um planejamento completo para isso, né? Do que você ter que fazer, muitas vezes, investimentos inesperados. E você pensa também até em termos, aí indo um pouco até pensando em economia de custo, né? O espaço de uma empresa pequena e média, que muitas vezes eles não têm um espaço grande. Então, quando ele faz uma compra de um CAPEX, ele precisa ter um espaço, no GreenLake ele só vai comprar aquilo que ele é necessário, ele não precisa ter aquele espaço de início, né? Ele pode trabalhar com espaço reduzido porque são menos máquinas, menos servidores ali. Né? E aí, conforme ele for crescendo, aí sim ele vai se preocupar com o espaço, né? Então, até isso a gente pode pensar numa redução de custo do GreenLake, né? Uhum. Bom, eu tenho só mais uma pergunta, acredito que seria para você, Jani. No desenvolvimento dos últimos... O GreenLake está há quanto tempo atuando no Brasil, de fato, mais ou menos? O primeiro contrato fechado de GreenLake é de 2019. Esse foi o nosso primeiro contrato. Foi comigo. Foi 2019. Foi com você? Foi comigo. Que legal. E depois, então, de 4 anos passaram-se, o amadurecimento do produto aconteceu, provavelmente outras soluções foram serem inseridas, ele amadureceu, afinal de contas, não tem como você fazer um Ctrl+C no produto europeu e trazer para o Brasil, né? Ele vai precisar passar por modificações, por uma tropicalização, né, do produto. Mas eu te pergunto, você vê para o futuro, Jani, para daqui a alguns anos, você vê as empresas ainda comprando hardware ou partindo provavelmente para um modelo de contratação como um serviço, né? Como é o caso de GreenLake? Eu acho que não. Há um tempo atrás eu me fiz essa pergunta e eu via as empresas comprando hardware por hardware através da área de governo, né? Porque o governo ainda tem alguns senões em cima de leis. E ainda assim agora lançaram uma nova lei, né? Para se adaptar até para o as a Service. As a Service, exatamente. Porque uma lei pública. Como é que o governo hoje compra... Algumas áreas de governo já estão em nuvem, a própria telefonia, né? Como é que compra hoje telefonia? As a Service. Então, a parte de governo, eu enxergava, isso eu estou dizendo assim, há uns 2 anos e pouco atrás, eu falava assim, olha, quem vai comprar hardware por hardware pelos próximos 4 anos, ainda acho que é governo. Mas as empresas hoje, elas vão para o as a Service. Eu não tenho a menor dúvida que esse é o caminho, é um caminho sem volta. Né? Seja a parte de infraestrutura as a Service, seja a parte de serviços as a Service, a parte de nuvem híbrida as a Service. Então, acho que a palavra é as a Service. Não tem volta. Não acho que é modismo, não acho que é alguma coisa temporal, eu acho que realmente é uma solução que veio para ficar. Vai ter o hardware, como você tem aí a Microsoft com Azure, mas está vendendo o Office 365, tá lá, o pacotinho dela, né? Cada um dentro do seu patamar, dentro do seu... E o Office de caixinha também, exatamente, precisar, na verdade, exatamente. Tem mercado, ainda tem mercado. Eu acho que a gente ainda vai ter mercado para isso. Mas o as a Service, ele é factível, ele tá aí, ele vai ficar, ele só
a tendência que eu vejo, e isso o HP tem feito um grande potencial, é implementar cada vez mais essa parte com serviços. Né? A gente teve de novo há 2 dias aqui com treinamento. É impressionante o que a gente evoluiu de 2017, agora colocando 2019, que foi o último Discovery, né? O que a gente está evoluindo para soluções as a service. É realmente uma nova empresa. É uma nova empresa. Que legal. Muito bom, é muito bom ver o amadurecimento, porque afinal de contas, a gente vê que as empresas necessitam disso. E você conseguir facilitar para que elas possam fazer a contratação desse serviço, porque quando você coloca o portfólio da HP e seus parceiros, HP Enterprise e seus parceiros, todo o seu ecossistema de parceiros, você consegue entregar uma solução para qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho, nicho, segmento, e em qualquer momento que ela esteja. Né? E num modelo de contratação como serviço, faz com que você deixe o caixa e a possibilidade de tomada de dinheiro a mercado, né? de tomar dinheiro a mercado, pegar empréstimos, para que ela coloque no negócio dela. Né? Para aquisição de uma máquina que vai aumentar a produção, para aquisição de treinamento de funcionários, para abertura de uma nova sede e tal. Então, você querendo ou não, você auxilia em outros setores de forma indireta. Sem comprometer o caixa, sem comprometer o dinheiro que a empresa pode ter, né? Você vê, contas... a HP está tão bem embasada que hoje você tem 3 modalidades diferentes de GreenLake. Né? O próprio GreenLake não são modalidades, são 2 possibilidades de aquisição. Acho que eu vou colocar dessa forma, fica melhor. É uma aquisição que eu posso fazer como service provider, e aí eu consigo estar atendendo talvez esse cliente de menor porte, ofertando para ele essa minha nuvem dentro do GreenLake. Então eu acho que é uma solução que, de novo, não tem volta. Né? Não importa o porte dessa empresa. Essa empresa pode estar precisando nesse momento de uma performance apenas de um servidor. Então eu consigo prover isso para ele com um GreenLake dentro de um site onde eu desejo que eu possa colocar ou não, e aí eu posso fornecer para o meu cliente final dessa forma. E eu acho que no nosso dia a dia também está aí, né? Se você comparar hoje no Brasil mesmo, né, o que é o cenário de locação de carro, em vez de compra de carro, né? E como foi a migração das empresas para esse modelo, então, não é verdade? Isso está cada vez mais no nosso dia a dia, em coisas comuns, como carro, né, que é comum para o brasileiro. E querendo a locação... Comum, né? A gente acabou aprendendo também, né? Porque... então, a gente acaba tendo esse exemplo ali, né? Porque eu digo que a locação de carro, você pode até falar que tem ali um serviço premium de você deixar na manutenção, se quiser pegar outro carro, você pega, você tem tudo isso. Claro. Né? Você tem um serviço agregado ali a mais. Previsibilidade? Tá todo mundo indo para esse modelo as a service, então eu acho que não poderia ser diferente no nosso nicho de mercado. Legal. Muito bom. Bom, acredito que as minhas perguntas terminaram, né? O nosso tempo também já tá passando um pouquinho. Eu queria agradecer a tua presença, tá, Lipe? Também por todas as perguntas que você respondeu, os posicionamentos que, com certeza, eu tô trazendo para vocês, que são perguntas que eu escuto relacionadas ao GreenLake, principalmente se é um produto que a gente sabe que é um produto tão bom e agora a gente sabe que ele é acessível, muda o jogo. Sim. Né? Muda o jogo, porque as empresas, uma pequena, uma média empresa, ela tem a possibilidade de contratação e isso tem que entrar no portfólio dela, principalmente agora que a gente está em setembro, a gente está entrando no momento de orçamentos, né? Orçamentos do ano que vem. E quantas pessoas não sabem, né? Quantos CFOs não sabem que existe esse modelo que pode ser um modelo de contratação? Né? A gente sabe que existe um amadurecimento de mercado, as pessoas têm que entenderem, têm que ver que aquilo é para o negócio delas, e a gente acredita, eu também acredito a mesma coisa que você, que o futuro vai ser a contratação as a service, tá? Então, muito obrigado, Dip, pelo teu tempo. Muito obrigado, Jane, novamente pelo seu tempo. Eu que agradeço. Obrigada, Dip. Obrigado, gente. Obrigado, Jane. Obrigado, Rafael. É isso. Então, pessoal, muito obrigado por vocês assistirem nós até aqui. Foi mais um episódio um pouco diferente dessa vez, para falar sobre HP GreenLake, mais relacionado à parte financeira e tirar as nossas dúvidas, que com certeza são dúvidas pertinentes ali à utilização e contratação do produto. Então, nos vemos nos próximos episódios, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.